Boa noite, senhoras e senhores. Esse aqui é a live do ERISC, nossa conversa aí de sexta-feira, às 19 horas. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi e tenho aqui comigo o analista de riscos Nelson Ricardo Fernandes Silva. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, tudo na paz. Maravilha. Bom, pessoal, hoje a gente está colocando aqui a nossa live gravada. Pedimos desculpas de não poder responder aí aos comentários, que a gente está numa fase de transição aqui do ERISC. A gente está mudando os horários de live. Na quarta-feira que vem a gente ainda faz a nossa live no horário normal, quarta-feira à noite, mas depois a gente vai ter aí uma mudança, a gente não vai ter mais as lives de quarta-feira, que nem a gente está avisando aqui. Então, por favor, aí quem puder, deixa nos comentários aí. A gente está pensando em fazer as lives agora nas terças-feiras, às 19 horas. A gente está em dúvida se a gente entra às 19 ou se a gente entra às 20, um pouquinho mais tarde. Por favor, deixem os comentários. Eu imagino que o Jorge já está aqui com a gente, o Jorge já deve estar falando aí que é para ficar às 7 horas da noite, porque em Portugal é mais cedo lá. O Ricardo sabe como é que é essa aí de Portugal, né? Ficar acordando de madrugada para fazer live, é ou não é? Já foi tempo, Ricardo está no Brasil, agora está em São Paulo, e eu estou falando aqui de Brasília. Bom, a gente veio aqui falar, hoje a gente vai falar de Ucrânia, é claro, mas também vamos falar de insegurança energética, ou seja, a gente vai falar sobre, já estava meio ultrapassado, né? A gente falar de energia quando a gente estava falando de geopolítica, né? Mas isso volta agora, principalmente com a guerra da Ucrânia, isso volta a toda para a gente. Então, a segurança energética. A gente volta a falar de segurança energética. Bom, o que a gente teve aqui essa semana? A gente teve a reunião dos presidentes da América do Sul. Bom, a gente teve a reunião dos presidentes da América do Sul aqui em Brasília essa semana. E isso aí não foi para frente, a gente já falou isso nas outras lives. O Lula queria mostrar força ao reunir aí os 11 presidentes aqui da América do Sul, acabou falando muito do Nicolás Maduro e foi um tiro no pé. Mas uma das coisas que foi discutida seria um acordo aí, um acordo energético. O Lula queria implantar um acordo energético entre Brasil e Venezuela. Claro que ele pensou também em estender esse acordo para outros países, mas do que a gente está falando? Principalmente aí de Roraima, em que o grid energético lá de Roraima ele não está conectado ao grid do Brasil, e há um tempo ele acabava recebendo muita energia da Venezuela. Isso acabou, então você tem a geração de energia em muitas cidades lá é feita por geradores a diesel. Isso dá muitas panes, isso acaba sendo bastante complicado. Então, queria passar aqui a palavra para o Ricardo para uma consideração inicial. De vez em quando, a Venezuela estava bastante isolada por conta aí do regime ditatorial do Nicolás Maduro, mas quando começou essa crise do petróleo, agora principalmente a crise dos hidrocarbonetos, assim dizer, porque a gente tem aí gás natural, tem bastante coisa nessa cesta, principalmente por conta da guerra da Ucrânia. O Putin e as nações do Ocidente começaram a disputar aí, usando como arma a produção de petróleo e hidrocarbonetos. E aí os Estados Unidos voltou até a conversar ou cogitou conversar com Nicolás Maduro. A gente vê agora Lula também falando até que lá não é uma ditadura, que lá é uma democracia. Qual que é a tua leitura, Ricardo? É uma questão pragmática, apesar de todo mundo reprovar o que acontece lá na Venezuela em termos aí de política, de direitos humanos. Será que vai ser necessário a gente se voltar para a Venezuela, não só a gente, mas todo o Ocidente? Então, hoje você tem um problema que as grandes empresas de tecnologia da área petrolífera, eu não estou falando das operadoras de petróleo, eu estou falando das empresas
que detêm essa tecnologia, tá? Normalmente tem 4, 5 aí no mundo, e com esse monte de embargo, né, que a Rússia vem sofrendo, Venezuela e Irã, eles têm dificuldade para, obviamente, a capacidade de pesquisa e de engenharia da Rússia, e até do próprio Irã, é muito maior do que a capacidade venezuelana, né? São coisas muito diferentes, né? São estágios de evolução muito diferentes. Eu imagino que pela quantidade de tempo que eles estão embargados, eles devem estar tendo dificuldade aí no parque deles. Tá? A Então, produção caiu muito, né? A produção de petróleo caiu absurdamente lá na Venezuela. e eu acho que isso aí vai ser difícil deles recuperarem em curto prazo, a menos que eles façam um acordão aí com os Estados Unidos, e aí vão operadoras americanas e devem essas tecnologias, né? E por aí vai. Então, eu não acho que a PDVSA, ela com facilidade consiga resolver esse problema. Segundo ponto é ver hoje, dentro daquilo que você tem no Brasil, vê bem, ó, quando você pega Acre, né, ou você pega... Você não tem megacentros lá no Acre, né? Então, não é igual São Paulo. Uma coisa é você pegar uma cidade de mais de 20 milhões de habitantes e fornecer energia. Talvez uma opção viável, aí é uma questão de custo e também de direcionamento estratégico, é até você fazer hidrelétricas de pequeno porte, PCH. Não necessariamente elas precisam ser no Acre, né? Mas em algum local que não seja tão distante para você estar levando essa energia pelo grid, ou outra até você utilizar outras formas de energia. Por exemplo, a própria Rússia, ela tem modelos de centrais de geração de energia com gás natural, ela tem modelos de centrais de geração de energia de pequeno porte para fazenda que usa energia atômica, você tem uma área de insolação razoavelmente boa lá no Acre, né? Então, você tem algumas outras opções. Agora, tem que se fazer, né, a conta para ver se isso é execuível. Eu não sou favorável a ser uma decisão política ou para favorecer o Maduro ou uma decisão política para favorecer outra coisa e quem sofra seja o povo do Acre, né? Então, eu sou mais favorável a você ter uma decisão técnica. O que tecnicamente faz sentido, o que sai mais barato, e PT saudações, né? Acho que tu pode ter energia vindo da Venezuela e você não necessariamente se alinhar com isso, você pode, inclusive, condenar internacionalmente na ONU. Isso aí são coisas totalmente diferentes. Vide a própria Alemanha, que condenou N vezes a Rússia e continuava comprando energia. São coisas totalmente diferentes, né? Agora, para isso acontecer, tu tem que ter um estudo sério, um estudo claro, um estudo científico, né? Um estudo baseado no modelo econômico, financeiro, né? Tem que fazer essas considerações todas. Né? Eu acho que talvez o Acre com certeza, mas eu acho que o Roraima, por enquanto, é o estado que está mais vulnerável, porque ele não consegue, o Acre, se eu não me engano, ele consegue receber linhas de transmissão aí de energia produzida no Brasil, mas Roraima não tem essa ligação. Então, para outra coisa que, e aí eu aproveito para pegar aí uma deixa tua, que é exatamente a relação ali da energética lá na Europa. Você tinha, por exemplo, a gente
Fazia tempo que a gente não pensava aí nessa que a parte energética ia voltar a ser tão importante na geopolítica, depois que a gente teve aí anos do Ocidente falando em transição energética. Então, qual que era o discurso? Falava, a gente não precisa mais, a gente não tem mais que depender da Rússia, dos países árabes para o petróleo, porque a gente vai fazer a nossa transição energética e não vamos ficar mais sujeitos aí a crises do petróleo. Era isso que vendia o Ocidente. Só que o que ninguém falou é que antes de você ter uma transição energética, provavelmente ela deve acontecer em algum momento, talvez não tão rápido quanto as pessoas estavam imaginando. Eu acho que até a pessoa mais crédula em transição energética hoje em dia vai admitir que vai ter muitos percalços para a gente passar da energia baseada no petróleo, nos hidrocarbonetos, para a energia gerada aí por fontes limpas. A gente já teve, mesmo antes da guerra da Ucrânia, a gente já viu que não tinha, que as energias limpas aí elas não performaram muito bem e acabaram deixando muitas nações na mão. Isso antes da guerra da Ucrânia. Ainda com a guerra da Ucrânia, o presidente Vladimir Putin acabou usando o que ele tinha aí, a sua possibilidade de exportar gás natural para a Europa, usando isso como arma de guerra, fechando aí as torneiras de gás e o petróleo para tentar derrubar governos do lado europeu. Dois governos caíram, a gente teve na Itália e na Grã-Bretanha, mas a Europa resistiu. Só que, se a gente for ver, a Rússia até agora não parou de exportar, ela diminuiu, mas não parou de exportar gás para a Europa. Então, a Europa continua muito dependente aí de gás natural, de petróleo, e a gente sabe que antes de ter uma transição energética, a gente ainda vai ter muito consumo de petróleo, de hidrocarbonetos. Então, o consumo de petróleo e hidrocarbonetos ainda deve aumentar antes de acontecer essa transição energética. Você concorda, Ricardo? Com certeza, né? E não é só isso, a gente tem um outro complicador. Boa parte do que você precisa para essa transição energética está baseado numa mineração que boa parte dessa mineração é na China, é na Rússia, né? Esses metais, lítio, etc. Então, não vai ser um negócio tão simplório como o pessoal está achando, né? Os Estados Unidos, inclusive, uma boa parte desses materiais, desses minérios, você tira, por exemplo, ali na República Democrática do Congo. Então, os Estados Unidos já está tentando fazer acordos para comprar esse minério, está tentando, passou o Inflation Reduction Act, ou seja, uma lei americana que para você investir nessa transição energética, aí você precisa investir na mineração de terras raras, desses minerais que são usados para fazer, por exemplo, painéis solares, turbinas de geração de energia elétrica pelo vento, né? Então o pessoal já está se movimentando nesse sentido, né? Eu acho que não vai ser tão simplório, acho que leva muito tempo. Vê bem, ó, quando você fala em China ou em Rússia, se ele nota que alguma coisa é de interesse estratégico, ele vai lá, se for necessário, abre uma estatal e faz isso. Nos Estados Unidos não funciona assim. Ele tem que ser algo atrativo. Para você fazer uma mineradora, tem um custo inicial que você tem que investir, aí você tem que comprar terra, aí você tem o risco político e o risco jurídico, né? Então, imagina você comprar uma posse da terra, mas que amanhã ou depois tem uma instabilidade política no país, o cara encampa a terra, né? Então você tem que estar disposto a esse risco. Você tem risco de golpe de governo, de guerra, um monte de coisa na África. Você não tem a infraestrutura básica, dependendo do país, né? Para caso você queira pagar o desenvolvimento dessa estrutura básica, tu vai pagar 3, 4 vezes o preço normal por conta de corrupção dos governos. Percebe? Então, não é um negócio tão simplório.
Diferente quando você fala com a China, que ela fala assim, não, o governo vai criar um banco de fomento, vai fazer um acordo entre governos. Uma coisa é você fazer acordos entre governos, outra coisa é você ir com uma comitiva de empresários, tentar convencê-los e tentar convencer o governo local, mas a hora que vai sair daquele circuito, quando for aqueles empresários negociando com estados africanos, eles vão ter dificuldade. Vão ter dificuldade com questão de propina, com órgão travando a obra, e por aí vai. Então, é um negócio que é muito mais complexo. Mas também não blinda totalmente. Se a gente falar em gestão de risco, né, o próprio negócio, fazer esse tipo de negócio com a estatal chinesa, você tem outro tipo de risco. Você pode ter corrupção, talvez não seja uma corrupção tão endêmica quanto você encontraria em fazer esses negócios com os países africanos, até com os países aqui da América Latina, mas tem o risco do país depois ficar dependente em termos de dívidas com a China, né? A gente teve agora há pouco uma notícia aí na semana passada que o Suriname está com uma dívida praticamente impagável, pensando já a dívida que o Suriname tem com a China já está equiparável ao seu PIB. Então, para o Suriname sair dessa, agora vai ser bem complicado. O que eles fizeram? Eles pediram ajuda do Fundo Monetário Internacional, que é um órgão do Ocidente. Aí o fundo acabou entrando num negócio super de risco para os padrões do Fundo Monetário Internacional. Por quê? Porque ele não quer que o Suriname caia na mão da China. Então ele está emprestando esse dinheiro. Mas aí ele vai se intrometer em como que o Suriname está fazendo as suas contas públicas, né? A China não se intromete, fala gasta como quiser, faz o que você quiser aí no governo, mas depois você fica tendo uma dívida bilionária com a China impagável depois também, né? Então, mas percebe? Vê bem, ó, quem desdobra a estratégia geopolítica chinesa no campo econômico é o Estado chinês. Então, ele consegue ir lá, ele consegue enfiar um dinheiro, ele consegue criar uma pregada de alavancas que prende o outro Estado a ele e de garantias colaterais, porque tem um interesse estratégico, ok? Agora, o interesse estratégico do governo americano não é o interesse estratégico do investidor americano, percebe? Sim. Então, quando o cara dá calote na China, a China pega como colateral um porto, uma infraestrutura básica e está tudo certo. Ela botou o pé lá estrategicamente, para o governo chinês está pago. Agora, se for nos Estados Unidos e o cara der calote e o projeto não sair, o empresário vai falir. E o Estado americano não vai socorrer esse empresário, percebe? Então, o cara não tem apetite a esse risco, que é muito diferente. Por que quando teve a Rota da Seda chinesa, eles colocaram uma quantidade de dinheiro gigante, e aí quando teve a mesma iniciativa aí do G7, a coisa não decola? Porque tudo depende do capital privado. E quando o cara olha, fala assim, puta, eu não vou investir na África, não tem infraestrutura, não tem nada, corrupção gigante, ele não vai, entendeu? É a B3W Initiative, né? Sim. Que foi isso aí foi como os governos do Ocidente, principalmente os Estados Unidos, tentando fazer um plano similar a essa Rota da Seda chinesa, e você fazer financiamento de obras de infraestrutura nos países em desenvolvimento. Só que a China dava o dinheiro lá sem perguntar muito, os Estados Unidos botava aquela agenda, por exemplo, botava a agenda do clima, opinava dentro dos governos dos países que pegassem esse financiamento, né? E não é só isso, cara. Como boa parte desses governos que topam isso, tem um cara corrupto, então ele não quer transparência, não quer um monte de coisa. E isso não vai acontecer com o governo americano, porque quem bota o dinheiro da China nessas coisas é o governo chinês. Nos Estados Unidos não vai ser o governo americano, vão ser fundo de investimento. E o fundo de investimento ele não vai sair jogando dinheiro se o projeto não tiver viabilidade técnica, ele não tem interesse em receber um colateral
lá na África, que vai ser uma confusão do cacete para ele administrar isso. Diferente do governo chinês, que para ele é um ativo estratégico que ele pegar como colateral, né, como garantia, 20 anos operando um porto estratégico na África, uma infraestrutura básica, percebe? É diferente. Se a gente for falar em energia também, por exemplo, a gente vê a matriz energética brasileira, ela é muito baseada na energia hidrelétrica, né? E o que isso é bom para o governo, isso é bom para o Brasil, na verdade. Você tem se fala hoje, eu acho que a maior parte dos analistas aí dessa parte de energia, pelo menos os do Ocidente, dizem que você tem que ter uma variedade muito grande de fontes de energia. Você tem que ter aquelas que são mais confiáveis, como petróleo, energia nuclear, mas você também não pode se basear só nelas. Por exemplo, o petróleo, você pode ter um choque geopolítico, você pode ter um país que não quer exportar o petróleo. A gente vê, por exemplo, o caso da Arábia Saudita. Os Estados Unidos pensou que não ia ter que mais lá bater na porta do Mohammed bin Salman, que é o líder de facto ali da Liga Árabe, que controla ali a OPEP, né, a Organização dos Produtores de Petróleo. Achou que não ia ter que bater mais na porta deles, e agora se viu aí, depois da guerra da Ucrânia, obrigado a ir lá para Riad pedir para eles aumentarem a produção de petróleo. Eles não aumentaram, muito pelo contrário, eles se voltaram para a China. A China acabou sendo a negociadora entre um acordo até de voltar a conversar a Arábia Saudita com o Irã. Então, eu acho que a Arábia Saudita, os países árabes, eles perceberam que os Estados Unidos não estão mais ligando ali para a segurança daquela região e começaram a se voltar para outro fiador, começaram a olhar para a China. Os Estados Unidos perdendo cada vez mais influência. Então, o Ocidente acaba mais vulnerável a outro choque aí de petróleo. Se os países da OPEP resolvem aumentar o preço do petróleo, eles aumentam, eles conseguem. Eles diminuem a produção ou eles simplesmente não aumentam a produção e o preço vai lá para cima. A gente teve aí agora nesse último inverno europeu, a sorte lá da Europa e do Ocidente, principalmente da Europa, é que não foi um inverno tão frio. E você também teve muitas empresas que não estavam operando na sua capacidade máxima. Foi por isso que não faltou aquecimento nas casas. E os países tiveram que botar muito dinheiro público para que as pessoas não congelassem, né? Tem estudos aí que dizem que muita gente, para economizar dinheiro, não ligou ao aquecimento e muita gente morreu com gripe, com doenças respiratórias. Então é uma coisa muito grave. Mas voltando à questão da matriz energética do Brasil, você tem que ter petróleo, que é confiável, mas você não pode ter só petróleo, porque embora mesmo que o Brasil fosse autossuficiente na produção de petróleo, você está sujeito às crises, ou seja, se tem uma crise lá na Arábia e sobe o preço do petróleo, o petróleo é uma commodity, ele sobe aqui no Brasil também, mesmo que você seja autossuficiente. Você não vai fechar o seu mercado, e, quer dizer, a gente não sabe se o Lula vai fazer isso, espero que não, mas você não vai fechar o seu mercado e controlar o preço do petróleo artificialmente. Então vai ter um choque aqui, né? E mas é bom que você tenha várias, você tem que ter o petróleo, você tem que ter energia nuclear, a energia hidrelétrica, a energia eólica, a energia solar, para que se uma falha, por exemplo, se não sai o sol, se tem nuvem, aí não funciona a energia solar, se não tem vento, não funciona a eólica, mas tem lá o petróleo, se dá crise no petróleo, você tem a energia hidrelétrica ou eólica, você tem que ter uma grande diversificação. Talvez esse seja o caminho para a gente ter uma segurança energética em um mundo tão incerto. O que você acha, Ricardo? O que ocorre é o seguinte, né? O Brasil tem uma das melhores matrizes energéticas do mundo, né? Tu vai ter uma transição energética, mas não nessa velocidade, muito pelo contrário, vai demorar muito isso daí ocorrer, né? Uma coisa é você ter nova tecnologia, você conseguir atingir uma tecnologia diferente. Outra coisa é você tirar essa tecnologia do laboratório e conseguir com que ela seja viável economicamente
depois ela ser uma coisa é ser viável economicamente, outra coisa é ela ser competitiva economicamente, outra coisa é ela ir para um mercado de massa e outra coisa é ela ir para um mercado global. Então, e não tem uma coisa única que vai substituir tudo, não tem solução mágica, né? Você não pode esquecer que a energia solar ela compete com áreas agricultáveis. Então, tu está disposto a tirar o petróleo, mas também acabar com as tuas áreas agricultáveis para botar painel solar e você entrar na insegurança alimentar? Também não. Então, essa mudança ela tem que ser muito melhor pensada, né? Não é toda área que você consegue produzir energia solar. Tem área que você produz energia solar, mas ela não se paga. Tem área que ela se paga, mas não é competitivo com o custo de outras energias. Então, tudo isso tem que entrar na balança, né? Eu vou resolver o problema da poluição do carro comum e vou colocar o carro elétrico. Tá bom, mas como está vindo essa energia que alimenta o meu carro elétrico? Se ela estiver na Alemanha vindo a carvão, é horroroso. É melhor você não usar o carro elétrico. Diz que 30% da eletricidade do mundo, que é o 30% a 40%, que vem de energias renováveis. Os outros, de 70% a 60%, a 70%, vem de energia suja, vem de carvão, vem de diesel, a eletricidade, né? Então, a eletricidade é só um meio, né? Uma forma de conduzir a energia. A eletricidade é gerada por uma outra fonte de energia, né? E a maior parte dela é energia suja, não é energia limpa, né? E outra coisa, quando você vai usar bateria, você vai usar lítio. Isso implica em área de mineração, implica em devastação, implica em contaminação de solo, né? Então, não é algo tão simplório assim. Eu acho que tem pelo menos um dos problemas que afeta a gente politicamente. Se a gente pegar o governo anterior, o grande problema deles era a falta era o aumento do preço da gasolina. Então, o que ele fez? Ele desonerou, ele tirou, o presidente Jair Bolsonaro, ele tirou o imposto sobre a gasolina, sobre o gás de cozinha também, e aí causou caiu o preço. Não foi a solução definitiva, mas depois mudou para um governo de esquerda, o governo já aumentou o imposto de novo, que o negócio de esquerda é aumentar imposto, né? A gente já sabe. Aliás, preparem os bolsos aí para esses 4 anos, que a gente vai pagar todos os desmandos, aí vai sair do nosso bolso, né? Mas os choques da gasolina, o preço da gasolina acabam afetando a inflação no Brasil, porque você tem tudo o transporte aí de mercadorias, principalmente o transporte rodoviário, aumentou o preço da gasolina, aumenta o preço da comida também, aumenta o preço de tudo. E em vez de cortar impostos e tentar diversificar, eu não entendo por que o Brasil nunca, em vez de ficar perseguindo esse ideal europeu de carro elétrico, por que não investiu naquela história lá de trás, do pró-álcool? Por que não usar o álcool em vez da gasolina, ou aumentar a produção utilizar mais, fomentar o setor aí, talvez, ou desonerar o setor para você ter um álcool mais competitivo? A gente já tem toda a estrutura aqui no Brasil para carros a álcool. Por que vai mudar para carro elétrico, que tem que fazer a mineração de terras raras e bater na porta lá da China para pegar terras raras, para cobalto lá na República Democrática do Congo? Por que você vai se submeter a essa corrida global se você tem uma alternativa aqui? Mas eu não vejo, pelo menos por enquanto, como o Brasil consiga se proteger dos choques aí de variação de preço do petróleo. E eu acho que a variação do preço do petróleo ainda vai ter um impacto muito grande. Como eu falei agora há pouco, cada vez vai ter menos exportação de gás para a Europa. Os países que faziam acordo, para você ter uma ideia, os países que tinham as usinas termoelétricas, elas podem usar ou carvão
ou gás, elas conseguem mudar, muitas delas. Isso fez com que o preço do carvão lá no Sudeste Asiático aumentasse, porque você não tinha gás, então começaram a trazer carvão. Então você vai ter menos gás indo para a Europa. Eu acho que vai ter mais choque do petróleo, vai ter mais alta de preços, e eu acho que isso vai bater aqui no Brasil, e eu acho que isso vai virar crise política aqui no Brasil. Vai ter governo de novo ameaçado, vai ter governo para não ficar mal com a população intervindo na economia, e aí a gente tem um destino parecido com a Argentina, assim, né? Porque a gente sabe que o governo não vai cortar impostos da gasolina, ele vai tentar controlar o preço artificialmente, e aí vai desregular o mercado inteiro, né? O que você acha, Ricardo? Você acha que nesse momento pode bocejar aí, fica. Estou morto. Pessoal, aproveitando aqui, quem não deu o like, dá o like para a gente aqui, ajuda a gente a ser mais relevante. A gente está fazendo a gente vai mudar muito o canal aqui, a gente vai melhorar muito, então ajuda a gente já desde agora a se tornar mais relevante. Mas trazendo aqui para a questão dos combustíveis, gasolina no Brasil, gasolina para botar no tanque. Tem alternativa? Você acha que a gasolina vindo da chamada biomassa, que é a cana-de-açúcar, que é o álcool, você acha que a gente poderia ter uma solução local, ou é ingênuo a gente achar que a gente consegue se blindar de uma crise do petróleo? Quando você fala em crise do petróleo, eu acho muito difícil você ficar totalmente de fora, mesmo quando você tem a sua produção independente, que você consegue ser autossuficiente, porque acontece o seguinte, o petróleo é uma commodity global. Então, quando sobe lá fora, qual a tendência? Quem produz aqui se sentir atraído por vender mais lá para fora e vender menos aqui, já que estão pagando melhor. Então, tu vai ter um viés de alta da mesma forma. O grande problema é que quando você tem o custo do petróleo aumentando, todas as economias elas precisam de duas coisas, né? Se você quer crescer uma economia, você precisa de energia e de movimentação, de transporte, movimentação de mercadoria, movimentação. Você tem que fazer a cadeia de valor, né, circular. Então, ele gera um efeito cascata muito grande. É diferente. Se aumentou o preço do caviar, pouca gente vai saber. Aumentou o preço do petróleo, aumenta o preço de tudo, inclusive do caviar, né? Então, esse é que é o grande problema quando você fala nessas energias, ainda mais o petróleo. Mas eu sou autossuficiente. Não adianta, o preço do petróleo sobe no mercado normal, tua refinaria vai preferir vender lá para fora do que para aqui, vai subir do mesmo jeito. Então, esse é o grande problema. É a questão também do fertilizante. Somos dependentes da Rússia. Ok, vamos fazer planta aqui, vai ajudar? Vai. Mas também não significa que o preço não vai subir. Você pode ter o produto disponível aqui perto da gente, não depende de vir de navio e ter embargo no Mar Negro e tal, mas o preço vai subir. Você consegue ter o produto, mas não significa que ele vai ser mais barato. Você fazer localmente não significa necessariamente que ele vai ser mais barato, né? Diferente da eletricidade. A eletricidade você faz, mas ela tem que ser produzida mais localmente, porque é difícil transmitir, e não existe tecnologia de grandes baterias que guardem a energia elétrica por muito tempo. O que você tem? Você usa aqueles grandes reservatórios das usinas hidrelétricas, porque aí você converte lá água em energia elétrica. Você está tendo agora o desenvolvimento de baterias, você tem os tais dos capacitores, ou seja, você transforma a energia elétrica em algum outro tipo de energia para depois transformar ela em energia elétrica de novo. A gente está falando do hidrogênio também, o hidrogênio pode ser usado com essa finalidade, ou seja, você guardar a energia elétrica no hidrogênio, por exemplo. Mas, por enquanto, é muito complicado, é muito difícil. Talvez essa própria diversificação aí das fontes de energia ajude. Mas não vejo como o Brasil vai conseguir resolver o problema dos combustíveis, né, que é um problema que a gente já viu que não é só um problema econômico, é um problema político e é um problema que derruba governo.
essa que é a grande questão, né, Ricardo? Toda vez que você tem um impacto muito grande no campo econômico, isso gera um impacto muito grande no campo político e social, né? Porque abala o social, abala aquelas massas, né? Então, isso você viu nitidamente nas crises que tiveram na União Europeia aí, por conta de recessão, por conta de aumento de petróleo, por conta de inflação, né? Você olha hoje o mundo, você tem Reino Unido em recessão, Alemanha em recessão, Japão em recessão, Austrália indo para o mesmo caminho, né? Então, isso gera uma pressão social muito grande. Agora, quando você pega um país tipo o Brasil, onde você já tem uma situação econômica que é difícil, né? Você tem uma massa ganhando muito pouco, com dinheiro muito contado, e aí quando tem uma variação dessa, essa pressão social vai lá em cima, né? E aí gera uma pressão política, né? Ao mesmo tempo. Pessoal, ajuda a gente, dá o like aqui para nossa página. A gente na quarta-feira aqui a gente está de volta com vocês ao vivo. Quem pegou aí no meio a conversa, a gente não está respondendo os comentários que a gente teve que gravar. A gente gravou essa live aí só com um delay aí de 1h30. A gente gravou 1h30 antes só dela entrar, que a gente teve aí questões logísticas, por isso a gente teve que gravar. Para a gente não deixar de falar de Ucrânia, Ricardo, uma coisa que me chamou muito a atenção é uma crisezinha ali política que está tendo dentro da Ucrânia por conta de abrigos antiaéreos. Você viu ali como a cidade de Kyiv, a capital ucraniana, ela é preparada desde a época soviética para receber aí ou seja, para se defender de bombardeios. E o que aconteceu foi que duas mulheres e uma criança saíram das suas casas para procurar um abrigo, porque a cidade estava sendo bombardeada. A casa delas não foi bombardeada, só que quando elas foram entrar no abrigo, estava trancada a porta, elas ficaram ali na frente tentando entrar, caiu um pedaço de milho e matou todo mundo. Aí está dando uma crise política gigantesca. O presidente Volodymyr Zelensky está culpando o Vitaly Klitschko, que é o prefeito de Kyiv. O Vitaly Klitschko está também falando, não, mas não sou eu que aponto os administradores regionais, quem aponta os administradores daquela região é você, Zelensky. Então, tá uma briga, porque foi feito um levantamento recentemente por organizações aí de monitoramento, de que eles descobriram que cerca de 30% dos abrigos antiaéreos, eles ou estão trancados ou desapareceram. Por exemplo, tinha lá um abrigo antiaéreo que era da época soviética, aquilo ali não era usado porque não estava em guerra, aí o cara transformou aquilo, pegou ali alguém, não sei como, mas pegou para si, fez lá um caso que mostraram na Al Jazeera, por exemplo, o cara fez um estúdio de gravação de música dentro de um abrigo desse. Aí, na hora que estava tendo bombardeio, tinha um estúdio lá, as pessoas não conseguiam entrar, ficou uma maluquice. Muita gente se apossou desses abrigos, fez as suas casas lá dentro e trancou. Aí não dá para você se abrir com os mísseis. É uma coisa maluca, né? O que você acha disso daí, Ricardo? Mais ou menos tipo a nossa ocupação desordenada, né? Que as autoridades não fazem vista grossa, né? Mas eu imagino que é o que menos a Ucrânia precisa num desses momentos, né? Talvez tinha passado em branco, porque tu não tinha tanto empenho do russo em bombardear Kiev, né? Mas agora que os ucranianos estão de alguma forma retalhando no território russo, né? Eles vão retalhar em cima de Kiev, né? E aí tu vai ter cada vez mais isso apipocando aí na mídia. Agora também tem... Oi? Mudou um pouco o tom da guerra, né? Era Bakhmut, era a conquista do leste, e agora a guerra de bombardeio, é por aí, né? Sim, sim. Agora, eu acho também que
tecnicamente não seja um problema do outro mundo para a Ucrânia resolver. A União Soviética tinha isso muito bem dimensionado, tinha vários, e independente disso, as próprias estruturas de metrô ucraniana, elas são muito úteis, porque eles são muito profundos. Então, eles fornecem uma proteção bastante razoável. Óbvio, tu pode ter uma adaptação ou outra, né? Uma ventilação forçada, alguma coisa que você vai fazer, mas o mais difícil, que é o local em si, eu acho que os metrôs ucranianos, eles facilitam bastante isso aí. Como eles são muito antigos, eles, né, os metrôs da União Soviética em geral, como eles são muito antigos, você tem uma escavação muito longa, né? Então você tem uma proteção bastante razoável. Eu acho que, tirando a questão política e administrativa, se você fizer um projeto sério aí, uma fiscalização séria, você rapidamente consegue resolver esse problema lá na Ucrânia. Imagino eu. E tem uma coisa também, tem o fator humano aí, a pessoa vai internalizando, a pessoa vai normalizando esse cenário de guerra. Uma coisa que me impressionou muito quando, no começo da guerra, eu estava em Lviv, bem no comecinho da guerra, e quando tocava a sirene antiaérea, todo mundo corria para o porão, todo mundo corria para o abrigo antiaéreo. E às vezes, numa noite, você corria 3, 4 vezes lá para baixo. Então, você saía da cama com a roupa que dava, saía correndo, se dava, botava capacete, se não, se descia direto, ia para o abrigo. E ficava lá horas. O pessoal mal dormia à noite, assim. Só que a economia estava praticamente parada. Só que depois que as tropas russas saíram de perto da capital Kiev, a rotina econômica começou a voltar a ser retomada. E as pessoas precisavam dormir à noite. Então, elas simplesmente falavam, se cair aqui na minha casa, paciência, mas não vou ficar acordando 3, 4 vezes de noite para ir para o abrigo, nem vou dormir lá no abrigo, que não tem banheiro, não tem luz elétrica, não tem nem onde sentar, muitos deles não tem nem cadeira para sentar. Vou ficar aqui na minha cama, se cair um míssil na minha casa, paciência. O pessoal normalizou, que nem é proibido lá na Ucrânia que as lojas fiquem abertas durante o bombardeio. E aí, mesmo durante... as pessoas ficavam fazendo fila durante o alarme de ataque aéreo para tentar entrar, esperar passar o bombardeio, mas ficavam lá na rua para poder entrar na loja depois e continuar os seus afazeres. Mas as incongruências da guerra. Vamos encerrando essa live, que o Ricardo já dormiu aqui. Então... Bagaça aqui. Não, é isso. Até um dos motivos aqui que a gente adiantou essa live é que o dia foi muito pauleira hoje para todo mundo aqui. Espero que o dia de vocês tenha sido fácil, aí tenha sido uma sexta tranquila. A nossa nem foi tão tranquila assim. Mas a gente está aqui de volta na próxima quarta-feira, que vai sair, provavelmente aí sim vai ser a última quarta-feira de live, e a gente volta a transmitir depois de terças e sextas-feiras. Ricardo, queria que você aí desse o boa noite para o nosso pessoal hoje. Boa noite, a gente agradece bastante aí, pede desculpa aí pelo esse inconveniente, né, da gente ter que estar fazendo gravado, a gente gosta bastante da interação com vocês, a gente tem aprendido bastante e sempre tem não só perguntas, mas colocações bastante interessantes que nos levam a ter que pesquisar mais, a ter que olhar mais e refletir e pensar mais. A gente acha que o bacana é justamente essa interação, mas hoje não vai ser possível essa interação. Mas eu imagino que a gente rapidamente resolve esse problema aí. Depois a gente faz uma live no Zoom para ser invadida de novo lá. A gente chama para tentar ser agora o porteiro lá, para não deixar os hackers entrarem. Vamos tentar. Gente, é isso aí. Boa noite e até a próxima. Acaba a noite. Só uma graça.